Oi pessoal, aqui é o Evandro do Eu Quero Ir para o Japão. Bem, ó, continuando, né, o assunto sobre você vir trabalhar aqui no Japão, né, para as pessoas que ainda não vieram nenhuma vez e estão planejando pela primeira vez, né, a questão de se vale a pena vir para o Japão ou não, mas sempre vale a pena, né, sempre é uma experiência nova, certo? Você sair é, e morar no outro país e sempre vai acumular, né, uma bagagem de conhecimento, cultura, sempre é uma coisa interessante. Agora, como a gente está tocando no assunto, né, que isso seja uma experiência produtiva, que seja uma experiência, né, que não traga nenhum arrependimento ou nenhum prejuízo, né, que seja sempre uma experiência que acumule, né, coisas boas, né, para quem está vindo para cá ou para qualquer outro lugar que seja, né. Então, o ponto principal, né, é, eu havia falado, né, sobre a questão de você trabalhar em empreiteiro ou trabalhar direto, né. Qual será um é melhor que o outro? Tem várias circunstâncias, né, que é preciso levar em consideração. Por exemplo, se você vem aqui inicialmente, né, a maioria das pessoas que vêm vão precisar trabalhar por empreiteira. É muito difícil você sair, né, contratado do Brasil e por uma empresa, né, direta sem passar pelas empreiteiras. Então, a princípio, né, vai ser uma experiência que todos, praticamente, né, no mais de 90% das pessoas vão ter que passar. Né? É o canal que você tem para vir trabalhar aqui no Japão. Não é uma coisa ruim, pode ser que tenha um ou outro problema, né? Mas na verdade é o que se tem para trabalhar, né? É o que tem, é o que a gente tem como sistema, né? O sistema mais comum para que você possa vir trabalhar no Japão. Logicamente, né? Que se a pessoa com o passar do tempo, né, decide, né, ficar aqui no Japão, que seria muito mais interessante que ele tivesse um emprego fixo, né? Fosse funcionário direto de uma empresa, né? Se você analisar, muitas pessoas, né? Tem muitos brasileiros, né? Muitas pessoas que eles pensam, né? Que acreditam, né? Que você trabalhando, né? Por empreiteira, você tendo um salário por hora, que você ganha fazendo bastante hora extra, que você tem um salário maior do que a maioria dos japoneses, né? Mas isso não é verdade. Se você levar em consideração, né, um funcionário que trabalha como Seishain, né, um funcionário direto, ele tem muitas, como chama, muito mais encargos, sei lá, muitos mais benefícios, encargos não, benefícios, né? Do que uma pessoa que trabalha por hora, né? No total, por exemplo, né, uma pessoa que mesmo que faça bastante hora extra, né, faça muitas horas extras, né, e tem um emprego por hora, no total, né, dos benefícios que a pessoa tem, com certeza, né, um japonês ou mesmo um estrangeiro que trabalhe direto, ele vai ter um salário anual, né, mesmo que o japonês não faça hora extra, provavelmente igual ou maior do que quem faz, trabalha por hora e faz hora extra, com certeza, né? E se faz hora extra, o salário vai ser bem maior. É uma questão depois da gente analisar isso, verificar, né, o que como é que funciona o sistema, né, de salários aqui no Japão. Bom, mas independente disso, né, será que então que eu estou querendo dizer que a melhor coisa que tem é você trabalhar direto com uma empresa? Que você trabalhar para uma empreiteira talvez não seja uma coisa muito boa. Não, isso é relativo. Depende, né? Com certeza você ter alguma coisa mais garantida é sempre melhor. Mas só que aí hoje, né, o que eu quero tocar no assunto desse vídeo, né? Desse vídeo aqui, principalmente é o sistema de serviço, né, de trabalho, né, o dia a dia aqui, como funciona no Japão. Pode ser que se você seja um funcionário direto, né, talvez com o passar do tempo não seja uma coisa talvez muito interessante para muitas pessoas. Por quê? Se você pretende voltar para o Brasil, talvez não seja interessante. Né? Porque você trabalhar direto por uma empresa aqui você vai ter que se dedicar mais à empresa, né? Então vão ser critérios diferentes. Enquanto a pessoa que trabalha por hora empreiteira, tem mais uma certa liberdade, né? Então nada, né, nada é 100% perfeito, né? Vai ter as questões salariais, né, que talvez por um ou outro motivo você trabalhar direto seja muito melhor, né? Mas só que tem a seguinte questão, inicialmente quando você entra, né, começa a trabalhar, por exemplo, uma família que venha aqui, né, decidiu ficar se estabelecer aqui no Japão, tem filhos, né? Então esses filhos são colocados nas escolas japonesas, né? Porque
que a pessoa pretende ficar aqui, e com o passar do tempo ele vai seguindo a sequência normal. Esses filhos, quando acabarem, né, o período escolar, for procurar uma empresa para trabalhar, que vão trabalhar como funcionário direto. Então, o esquema é que geralmente quando você entra numa empresa, inicialmente o salário é muito baixo, né? E quando os brasileiros, né, colocam os filhos em idade, né, praticamente fim de ainda idade do ensino médio, né, que já pode começar a trabalhar. Então, na verdade, tem uma questão da lei que proíbe das pessoas trabalhar, mas eu conheço muitas pessoas aqui que trabalharam com 14, 15 anos, 16, né? Isso é comum, né? E essas pessoas, eles vão ganhar, nessa faixa etária, vão ganhar mais, né, do que a pessoa que entra como funcionário direto, porque tem uma questão de critério por idade, né, para que pague. Então as pessoas vão começar início de carreira, o salário é baixo se você entrar direto, né? Tem várias vantagens, mas também é baixo em relação ao salário mensal, né? Então, um brasileiro, pelas experiências que a gente já viu aqui, né, que começa a trabalhar com 14, 15 anos, faz hora extra, igual os pais, etc e tal, né, então que ganha um salário bem maior. Só que com o passar do tempo, essa diferença vai caindo, né, que a pessoa vai tendo aumento, né, se você trabalha como funcionário direto, né, que aqui é chamado de Seixain, direto assim, mas funcionário efetivo, né, você pode ser funcionário direto da empresa também e não ser efetivo. Por exemplo, pode ser um Keiako Shain, que é o funcionário direto da empresa, mas é contratado, certo? É funcionário direto da empresa, mas é por tempo, part-time, né? Um serviço de meio período, alguma coisa nesse sentido, não é um funcionário direto normal, certo? Então tem esses critérios, né? Então, e com o passar do tempo, a pessoa que seja um funcionário direto, né, efetivo, vai tendo uma carreira dentro da empresa, e isso vai proporcionar um salário melhor, certo? Com o passar do tempo. Por isso que geralmente é comum você ver no Japão as pessoas trabalharem a vida inteira numa empresa só, né? Você vai galgando cargos dentro da empresa, ou mesmo que não tenha cargo, mas você vai se tornando uma pessoa experiente no serviço que você está fazendo, e é considerado pela empresa. Só que o problema disso daí é que aí cai no sistema que nós, né, pela nossa cultura, nós não estamos muito acostumados, né? Por exemplo, quando você trabalha nesse sistema, né, para uma empresa japonesa, a empresa requer uma dedicação sua, né? Isso faz parte da cultura daqui. Então, explicando, eu vou dar um exemplo aqui para explicar como é que funciona isso. Então, que talvez isso também não seja muito interessante, né? Uma coisa que você tem, vai se tratar dos pontos que você tem que decidir, né? Já é como uma encruzilhada na sua vida, né? Então você vem para cá e você vai decidir, né? Como tudo o que acontece na nossa vida, a gente tem que decidir. Quando você está na escola, tem que decidir o que vai ser, o que vai estudar, né? No futuro você pode ter feito uma escolha errada e vai ter que reiniciar. Então tudo, né, é uma escolha que a gente tem que fazer. Então vou dar um exemplo para que possa ficar claro o que eu quero falar aqui, né? Por exemplo, aqui tem várias clínicas médicas, né? No Japão tem clínico geral, dentista, etc, né? Então, perto de casa, né, tem vários dessas clínicas que eu, né, minha família, a gente de vez faz parte, né? A gente às vezes vai se consultar, um clínico geral, um oftalmologista, um dentista, etc, né? Aqui, para você ser um médico no Japão, o gasto é muito alto, certo? A pessoa, para estudar medicina, ele se tornar um médico, ainda tem um consultório, certo? Porque existem muitos hospitais, né? Mas o conceito aqui é que querem, né, para deixar os hospitais para as coisas mais graves e para fazer uma rotina, consulta rotineira, que você deve ir nessas clínicas particulares, né, que faz parte do convênio com o Seguro Social daqui do Japão. Então você pode ir em todas essas clínicas normalmente, né? Então um médico, uma pessoa, um japonês, ou mesmo que seja estrangeiro, mas vamos no caso que nós estamos no Japão, vamos falar de um médico, de um japonês, né? Ele estudou, né, para se tornar médico, ele gastou muito dinheiro, porque a faculdade de medicina aqui é muito cara, certo? Eu não sei exatamente qual o valor, mas é coisa que bem cara mesmo, coisa de talvez 2 milhões ou 3 milhões de reais para você fazer uma faculdade de medicina aqui no Japão. Fora isso, né, ele vai ter o gasto também para montar o consultório dele. E todos esses consultórios perto de casa são consultórios modernos, com equipamentos modernos, né? E o médico segue a carreira dele, certo? Então,
Essas pessoas, se você analisar, se a gente comparar com mesmo o japonês mediano, eles são pessoas que a gente poderia considerar que eles são de classe média alta, né? Porque eles tiveram esses recursos para montar, seguir a carreira dele de médico, fazer o consultório, né? Isso é só para dar um exemplo. E você, então, essas pessoas estão trabalhando na atividade que eles escolheram como médicos, são médicos, né? Então, a princípio, eles provavelmente têm um ótimo salário, né? Não é a questão financeira que eu quero falar aqui. O problema é a questão da dedicação. Então, veja bem, você vê um médico desse aqui no Japão, a diferença de um médico aí no Brasil, a diferença das carreiras que a pessoa tem aqui no Japão, né? E entre Brasil, Japão e talvez outros países. Aqui, o japonês, ou aí, logicamente, se você veio trabalhar e vai ficar aqui no Japão, você tem que dedicar bastante, né? Então você vai ter que trabalhar bastante. Então, um médico desse, eu vejo aqui, certo? Não estou falando, não é um caso único, são vários. Esses médicos, apesar deles terem uma vida, se pode dizer assim, boa, né, acima da média, né, ter um salário ótimo, mas eles têm que trabalhar bastante. Você não vê um médico aqui tendo 30 dias de folga, igual tem no Brasil. Os médicos, todos os médicos fazem parte da minha comunidade, né? A gente aqui no Japão tem uma comunidade. Ele mora aqui, então ele participa da comunidade também. A gente se encontra quando tem reuniões, esse tipo de coisa, e a gente faz consulta também. O delegado, né? O próprio quando a gente morava aqui não, né? Que aqui é uma cidade maior, mas no outro cidade o delegado da cidade fazia parte da comunidade também, por isso que nas cidades pequenas eles trocam, né? Por exemplo, no delegado aqui é chamado de Bucho, aí eles ficam 3 anos e são trocados para o que eu escutei, né? Se é verdade ou não, é para que a pessoa não se acostume, né? Fique tenha amizade, né? E confunda depois o serviço com a amizade. Então, por isso que é trocado. É isso que eu escutei. Se é verdade ou não, não sei, mas faz sentido. Certo? Então o médico é a mesma coisa, faz parte da comunidade. Então esse médico, como é que funciona as clínicas médicas aqui? Eles têm um dia de folga na semana, que é o domingo, e duas clínicas aqui perto de casa, nem o domingo de folga ele tem. Ele trabalha até meio-dia. Funciona da seguinte maneira aqui, né? As clínicas médicas geral. De segunda a sábado, sendo que quinta e sábado trabalha até meio-dia, certo? E domingo é folga. Alguns são quarta e sábado, né? Que trabalha até meio-dia, certo? Das 9 às 7 da noite, né? Tendo um período entre meio-dia e 3 horas de folga, né? Para ter esses 3 períodos de 3 horas, né? Entre a parte da manhã e a parte da noite. Então, de segunda a sábado, né? Sendo que de quinta ou quarta-feira funciona até meio-dia e domingo folga. Já esses dois médicos que tem aqui, eles trabalham, né? Folgam quinta-feira, né? Depois do meio-dia, o outro é quarta-feira, depois do meio-dia é folga. E no sábado é o dia todo e domingo até meio-dia. E funciona desse jeito o ano inteiro, certo? Ele só tem folga aqui nos feriados normais, né? Que aqui a gente tem feriado de finados, que é o Obon, que chama aqui, são 4 a 5 dias, né? Geralmente, dependendo das condições, aumenta um pouco mais, 10 dias, né? Mas geralmente 4, 5 dias. Feriado de Ano Novo, que são mais aproximadamente 10 dias, né? E o feriado de Golden Week, que é no mês de maio, aproximadamente 5 dias. E algum outro feriado de 1 ou 2 dias, sei lá, durante o ano todo, né? Então é só essas folgas que essas pessoas têm. Então, por exemplo, ele pode ganhar bem, pode ter um salário, o problema não é questão financeira. Então aqui a pessoa tem que trabalhar, né? Então você não vai ver, você não vai ter um médico desse, ele tem os clientes dele para dar conta, para atender, né? Então ele não vai poder, vou tirar uma folga de 30 dias, vou tirar uma folga de 15 dias. Isso não existe aqui. Tá? No serviço também você não vai poder tirar uma folga de 15 dias, eu estou de férias. Não existe isso aqui, né? Então aqui você tem que trabalhar bastante, né? E isso vai ser a vida toda. Por exemplo, eu toquei no outro vídeo, né, que eu faço 25 anos que eu não vou ao Brasil. Sempre eu trabalhei direto, eu não trabalhei para empreiteiro, eu trabalhei apenas um ano. Os primeiros 15 anos eu não quis realmente ir no Brasil, porque a gente estava se dedicando a ficar estabilizado aqui, etc. Só que depois de um tempo, nessa firma que eu estou agora, né, que eu troquei de empresa, certo? Trabalhei na primeira empresa 11 anos. Trabalhei noutra empresa, né, que foi como motorista de caminhão, trabalhei mais ou menos um ano, né? Na empreiteira trabalhei um ano, certo? E aqui eu estou há 12, no 13º ano mais ou menos, 12º ano, né? Então, eu iniciei aqui há 12 anos, certo? E, sabe, eu não tive oportunidade assim. Eu sou funcionário direto, eu sou Shain, sei Shain, como fala aqui, certo? Eu tenho o cargo, eu sou Kakaricho, que é alguma coisa como... sou responsável de uma fábrica aqui dentro da empresa, certo?
Então veja bem, aí o que que acontece? Você não tem mais aquela, eu posso, se eu quiser, eu vou tirar folga, eu posso até tirar, mas só que você não você se sente impedido disso aí, né? Você tem que se preocupar com o serviço. Algumas pessoas podem achar isso, mas não é bem assim. Na verdade você fica com como falar, é como se fosse uma corrente psicológica, né? A gente tem aqui os dias que você pode tirar de folga, mas não é bem assim. Aqui a gente tem, por exemplo, no meu caso e do caso, né? Normalmente todas as pessoas, antigamente algumas empresas não pagavam isso. Você tem, chama Yukiuka, que é folga remunerada, certo? Por exemplo, aqui no Japão são 20 dias, mas esses 20 dias de folga remunerada que você tem, não é para você ter os 20 dias direto, é para você faltar quando for preciso, certo? Então, por exemplo, lógico, se você ficou doente, você vai no médico, você usa esse Yukiuka. Aí a pessoa fala, não, mas o Yukiuka não é para isso. Claro que é. Veja bem, aqui o sistema médico, se você ficar doente, ele paga a partir do terceiro dia só. Então, se eu fiquei doente, né, que depois ficou comprovado que é uma doença mais que eu preciso me tratar, vou levar mais um tempo para tratar, é pago a partir do quarto dia. Então, esse terceiro dia, certo? Você que vai tirar desse seu Yukiuka, que é folga remunerada, certo? Então, tem várias essas coisas que você tem que levar em consideração você vindo aqui no Japão, certo? Então, a cultura, certo? O sistema aqui é diferente, né? Por mais que a gente queira adaptar a cultura que a gente tem no Brasil, é diferente. Então, mesmo você trabalhar numa empreiteira, pode ser uma boa ideia em determinados casos. Você trabalhar direto pode ser pode ser uma boa ideia em determinados casos, principalmente das pessoas que vão ficar mais tempo aqui. Mas só que você tem que analisar isso realmente aqui. Aqui no Japão você tem que trabalhar bastante, né? Independente da questão financeira, né? O problema todo não é apenas questão financeira, é também o sistema aqui do Japão. Tem coisas que as pessoas não entendem, passam aqui muito tempo e não entendem. Por exemplo, é comum, né, as pessoas falarem, né, acontece alguma coisa e você vê um grupo de pessoas, uma empresa, ou seja lá o que, pedir desculpa na televisão, né? Então eu já vi comentários de pessoas falando assim, mesmo pessoas que estão há muito tempo, que entendem bastante, puxa vida, mas só vai ficar na desculpa. Não é bem isso, não. Você tem que entender que para uma pessoa, uma empresa chegar a nível nacional e pedir desculpa na televisão é um negócio terrível. Isso aqui é a morte social, certo? Não vá pensando que é uma coisa simples, que ele pediu desculpa, acabou, ficou por isso mesmo. Não é assim, né? Aqui tem a cultura é diferente da nossa, né? Então a gente, sendo estrangeiro, nós talvez existam coisas que nós não consigamos ainda entender a fundo, né? Então tem muitas coisas que funcionam dessa maneira. Então, principalmente a questão, né, trabalhista. Então, se você vem, né, trabalhar numa empresa aqui e você quer trabalhar direto, né, você vai ter que se dedicar para você ter o reconhecimento da empresa com você. Se você não se importar com isso, também eles não vão se importar com você, né? Mais ou menos, não é bem não é totalmente assim, mas tem mais ou menos, funciona dessa maneira, né? Então você vai vir para o Japão, então é muito importante, né? É um passo que você está dando na sua vida que pode ser determinar, né? Eu, por exemplo, eu estou há 25 anos, não pensei que eu estaria há 25 anos, não pensei que eu ficaria 25 anos sem voltar ao Brasil, 25 anos, né? Que eu não vejo minha mãe, lógico, agora ficou mais fácil, você encontra, fala com as pessoas pela internet, ligar tal. Eu fui até visitar outros países, mas eu não tive a oportunidade assim por vários fatores de voltar para o Brasil. Não é que eu não queira, não é questão também financeira, até pode ser, se eu fosse rico não teria esse problema, né? Mas a questão não é essa, é que você aqui, você vai acumula, né, várias responsabilidades que às vezes, né, fica complicado de você seguir um plano inicial que você imaginou, né? Então, o ponto que você tem que imaginar, né, é que você leva em consideração que aqui a cultura é diferente, né? E vão existir várias coisas que vão fazer uma amarra psicológica em você, né? Lógico que se você não se importar com nada disso, isso talvez não faça diferença para você, mas faça diferença psicologicamente, mas talvez no dia a dia vai fazer essa diferença. Por exemplo, você mora na comunidade, eu conheço muitas pessoas que moram nas comunidades aqui, não estão nem aí, não querem participar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu trabalho, não posso fazer, mas você tem que participar da comunidade. Por exemplo, como é que você vai fazer numa questão, né, de calamidade pública? Você não participa da comunidade, você não sabe de nada, você vai chegar lá de repente, tudo bem, mas você não faz parte da comunidade. A comunidade, né, você vai ter que dar um pouco do seu
do seu tempo, né, para a comunidade onde você mora. Tem a questão do lixo, sabe? Não, você também fabrica lixo. Aqui a prefeitura não varre rua, não é como no Brasil, né? Cada morador de cada localidade tem que se dedicar a dar a sua parte, né? Porque você faz parte da comunidade. E tem muitas pessoas que não entendem isso, né? Então você vir para o Japão, né, tem várias coisas que você tem que levar em consideração, tá certo? Então vamos, né, mais para frente tocando em várias coisas do dia a dia aqui, né? Para que você que está vindo para cá para o Japão possa, né, saber, ter noção do que, puxa vida, né? Quando chegar a tal situação, qual é a melhor maneira que eu devo escolher, né, para seguir, para que seja melhor, né? Para todo o plano que eu fiz, né, da minha estadia, da minha ida para o Japão, sei lá, da minha que eu vou desse tempo, né, que eu vou ficar no Japão, ou se eu não vou retornar mais, etc. Tudo bem? Então vamos continuar no próximo vídeo. Até a próxima!